Galera, abre a tua Bíblia em 1 Coríntios 15, versículo 10. Primeira Coríntios 15, 10. Você achou? Amém? Quem não achou aí, dá um eu. Todo mundo achou. Tem um aí perdido ainda. Achou? Vamos lá então. 1 Coríntios 15, 10 fala assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus. Feche os seus olhos, amado. Pai, obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela tua presença. Obrigado por tão grande amor que nós sentimos, Senhor Deus, nessa noite. Pelo louvor que nós podemos te dar, Senhor Deus. Pela tua presença nesse lugar e nas nossas vidas. Eu sei que, Senhor, que onde dois ou mais estiverem, ali tu estás. Nós cremos nisso. E nós sabemos que tu está nesse lugar, Senhor. Nós estamos aqui com o coração derramado na tua presença. Nós queremos nos desfazer do todo o nosso eu, do nosso ego, do nosso achismo, para que a tua palavra venha ao nosso encontro, para que a tua palavra venha, Senhor Deus, trabalhar nas nossas vidas, meu Deus, para que possamos dar frutos dignos, Senhor Deus, de arrependimento, para que possamos ser edificados e transformados, Senhor Deus, pela tua graça que está sobre as nossas vidas, Pai. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e te louvamos também pelo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode sentar, galera. Amém. Nós acabamos de ler 1 Coríntios 15, 10. O apóstolo Paulo, ele estava falando aos coríntios. E ele estava falando ali que ele não se achava digno nem de ser chamado apóstolo, porque ele era o menor dos menores, e ele foi um cara que perseguiu a igreja de Jesus. E ele falou: pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus na minha vida. A graça de Deus em mim. E, galera, nós, na nossa caminhada cristã, quando a gente fala caminhada, parece que a gente está falando velho, né? Somos jovens e nosso tempinho de caminhada com o Senhor, que vai virar uma caminhada longa, amém? Vai virar uma caminhada de 80 anos, né? Vai virar uma caminhada grande com o Senhor. Mas o tempo que nós temos nos relacionado com Deus, todos esses anos de vida de cristianismo, você leu na Bíblia, né? Você estudou, você ouviu falar de homens que fizeram diferença, que foram revolucionários na época em que eles viviam. Davi, Samuel, profeta Samuel, os reis de Judá, alguns reis de Judá. Nós temos apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, nós temos todos os 12 apóstolos, nós temos vários homens de Deus que foram usados por Deus e fizeram diferença na época e no lugar onde eles estavam. Amém? Nós vamos saindo um pouco da Bíblia, mas não da palavra. Temos também a Reforma Protestante, que é o foco do que a gente tem falado o tema que nós temos como base, né, para a pregação dos 5 solas. E nós temos ali Martinho Lutero, João Calvino, John Knox. É um negócio. E tem um outro John também que eu não lembro do nome, mas é John Kuhn, sei lá, um negócio assim. É um nome esquisito. Nós temos esses caras que eles foram revolucionários. Eles fizeram diferença onde eles estiveram. Deus usou ele de uma forma, usou esses homens de forma poderosa, de uma forma maravilhosa. O Senhor usou eles. E agora para pensar. Não sei se você já fez isso, mas eu já fiz. O que esses caras tinham de diferente?
que esses caras tinham de diferente? O que esses caras tinham de especial na vida deles que eles conseguiram fazer tudo isso que eles fizeram? Olha lá, apóstolo Paulo. Não, o apóstolo Paulo é fora do comum. Não é? Quem gosta do apóstolo Paulo? Eu gosto do apóstolo Paulo. Esse cara é tremendo, cara. Romanos é maravilhoso, a carta que ele escreveu. E a gente olha para esse cara e fala, não, cara, esse cara tomou Sadol com biotônico fontoura na mamadeira, esse cara. Porque ele é fora do comum, cara. É um cara assim que, tanto que a maioria das cartas foram escritas por ele. Ele falou, não, esse cara tem que ter alguma coisa. Não, quando Deus, né, ele ia nascer, Deus foi sobre a vida dele, colocou a mão nele, falou, esse cara vai ser um cara poderoso. E, falando só de apóstolo Paulo, mas tem todos os outros, e fora os que a gente nem conhece. O que esses caras tinham de especial? E eu quero te dizer, a verdade você sabe, eu quero só te lembrar, que esses caras não tinham nada de especial na vida deles. Na carne, no corpo, na vida deles, na pessoa deles. Não tinham nada de especial. Ele era assim como eu e como você. Né? Olha para o cara que está do teu lado. Ele era igualzinho isso aí. Ó. Mas alguns mais feio, mais bonito. Mas ele era igualzinho a pessoa que estava do teu lado. Ele não era melhor do que nós. Não era menos pecador do que nós. Ele era falho, eles tinham problemas. Se você ler a história de Martinho Lutero, a biografia dele, esse cara era louco, mano. Você lê a história dele, eu não li, mas me falaram, não li a biografia dele ainda, mas me contaram, o apóstolo Aloísio, uma vez ele contou, que Martinho Lutero, ele é antissemita. Ele não gostava de judeu. Então, e esse cara foi usado por Deus para fazer uma revolução. Foi usado por Deus para trazer a igreja deformada para uma igreja reformada novamente, voltar aos fundamentos dos apóstolos. Sabe, isso que é interessante. Por que eu estava fazendo essa pergunta para você? Porque é interessante porque nós, eu e você, nós olhamos para esses caras e nós queremos justificar as suas conquistas com razões humanas. Nós queremos olhar para as pessoas que fazem diferença, né? Nós queremos olhar para o apóstolo Paulo, nós queremos olhar para Martinho Lutero, nós queremos olhar para homens que têm revolucionado o cristianismo, têm sido homens de Deus na terra, e dizer, o que esse cara tem nele que é melhor? Porque o cara é inteligente, o cara tem mais memória, o cara, sei lá, tem uma química diferente na cabeça, sei lá o que você pensa. A gente quer justificar com razões humanas, atribuir a ele condições humanas que não foram, que foram completamente homens, que foram instrumentos nas mãos de Deus, por causa da graça de Deus. E isso muda tudo. Isso muda tudo, é completamente diferente. É completamente diferente porque a graça se manifesta nas nossas vidas quando nós estamos no chamado. Quando nós exercemos o nosso chamado, a graça de Deus, ela se manifesta, ela usa as nossas vidas. E eu preciso te lembrar de uma coisa, que Deus, ele tem uma expectativa ao nosso respeito. Você sabia disso? Que Deus tem uma expectativa com relação a você? Deus, ele tem uma expectativa com relação a mim? Todos nós fomos chamados para um ministério chamado reconciliação. Todos nós, o apóstolo Paulo fala, não precisa abrir, eu vou ler para você. Em 2 Coríntios 5,18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Todos nós temos um chamado. O Senhor Jesus, lá em Mateus 28, ele falou para os seus discípulos, eu tenho autoridade, e eu falo para vocês, e fazeis discípulos em toda a terra. É um chamado. É um chamado que cada um de nós temos, que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. A nossa caminhada cristã não é uma caminhada à toa. Para pensar. Não é uma caminhada à toa. Que assim, eu caminho por aí e digo, eu sou cristão. Eu sou cristão. Beleza, galera? Show, eu sou cristão. Que vida é essa? Que vida sem sentido dizer, eu sou cristão, eu creio em Cristo, eu estou salvo, beleza? É uma vida à toa.
E nós não fomos chamados para ter uma vida à toa. Nós não fomos chamados para andar por aí e não sermos atuantes no reino de Deus. E essa é a expectativa que o Senhor tem conosco. E eu quero alegrar o teu coração com isso. Eu quero que você se motive, que você se alegre. Não porque Deus está cobrando algo de nós. Não. É muito pelo contrário. Porque quando eu entendo a graça de Deus, não faz sentido eu ter uma vida à toa. Quando eu entendo o que Deus fez por mim, eu não quero outra coisa, a não ser de aquilo que eu estou vivendo, outra pessoa viva e sinta. Esse é o nosso chamado e a expectativa que o Senhor tem ao nosso respeito. Porque, olha como as coisas, às vezes, se nós não temos cuidados, muitas pessoas, elas agem de forma diferente. Nós não devemos ser atuantes no reino de Deus para sermos salvos. Porque nós temos falado aqui o mês inteiro, não é pelas obras. Nós somos atuantes, nós realizamos o nosso chamado porque nós somos salvos. Porque eu e você somos salvos, nós somos salvos, nós podemos atuar no reino de Deus e a graça dele nas nossas vidas nos capacita. Amém? É somente pela graça de Deus em nossas vidas que nós vamos cumprir o chamado de Deus. Porque pelo nosso braço, pela nossa condição humana, não. Se nós tentarmos agir no ministério, se nós fomos no louvor, se nós fomos pregadores, se nós fomos evangelistas, se nós de alguma forma atuamos no reino de Deus, de qualquer ação, de qualquer dom, se for por braço, cara, nós vamos nos frustrar, nós vamos nos cansar, nós vamos acabar saindo fora. Não é a graça de Deus nas nossas vidas. O cumprimento desse chamado, na verdade, é pela graça e mais nada. O Senhor te chamou para um ministério de reconciliação e você vai viver o que o Senhor tem para a tua vida. Sabe por quê? Não é pelo que você é, não é pelo aquilo que você tem, não é por aquilo que você pode fazer, mas é porque a graça de Deus está sobre a tua vida. Amém? E eu quero falar nessa noite com você sobre a graça no cumprimento desse chamado. Eu quero falar com você sobre umas verdades dessa graça sobre as nossas vidas. E abra comigo lá, 2 Coríntios 3, do 4 ao 6. Segunda Coríntios 3, do 4 ao 6. Acharam? Amém? Acharam. 2 Coríntios 3, do 4 ao 6 fala assim: Tal é a confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacita para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Cara, é muito comum as pessoas não quererem se envolver num chamado, num ministério que o Senhor tem, e muitas pessoas elas não querem, elas não aceitam viver e ter um chamado. Sabe por quê? Porque não se acha capaz. E numa coisa essas pessoas estão certas, elas não são capazes. Elas realmente não são capazes. Pela força do braço, não vai conseguir. Se eu chegar para Deus e falar assim, Deus, pode dar para mim que eu consigo, me lasquei. Estou lascado, vou cair no valo. Não vai dar certo. Tu já pensou, Deus querendo nos usar pela nossa condição humana? Já pensou? Aí Deus lá do céu, né? Aquele cara de cabelo branco comprido, barba branca comprida, sentado no trono lá, olhando a terra. Né? Eu preciso agora de uma obra. Preciso salvar as pessoas. Deixa eu ver se eu acho alguém. Aí ele pega o binóculo ali e começa a procurar ali um. Aí ele, olha, tem um administrador ali.
esse cara vai saber administrar a igreja, esse aqui eu vou chamar ele. Aí ele vai procurando assim. Então, olha, tem um professor ali, vou botar ele na EDM. Vou botar ele para dar aula lá na EDM, esse professor vai ser bom, ele é capaz, ele consegue. E ele vai procurando, olha, ali um advogado. Não, advogado vai dar problema, deixa eu ver outra pessoa aqui. Olha ali um cara usando a camisa do Corinthians, tadinho. Esse pobre, esse não tem salvação, deixa eu ver outro aqui. É brincadeira, corintiano, eu te amo. E Deus vai procurando e vai... Já pensou Deus fazendo isso? Olhando para mim e para você e querendo achar condições humanas para realizar a obra dele? Eu não sei você, mas Deus ia se frustrar feio. Se Deus me chamasse pela minha qualidade, pela minha condição, eu não estava lascado. Deus estava lascado comigo. Ele ia se arrepender. Já pensou Deus procurando, eu preciso agora de alguém para ser um discipulador, para cuidar de uma vida. Quem que eu poderia achar? Oh, meu Deus do céu. Deus falando, meu Deus do céu, a mim mesmo. Aí, eu preciso de alguém para pregar a palavra de Deus, eu preciso de alguém que tenha coragem para subir aqui e botar a cara para bater e falar da palavra de Deus. Da minha palavra. É Deus falando, tá ligado? Alguém para falar da minha palavra. Eu preciso de alguém para ser um líder de GC, ou líder de célula. Quem vai conseguir levantar? Cara, não vai dar certo isso aí. Eu quero compartilhar com você. Eu só estou aqui hoje, nessa noite, aqui pregando, completamente pela graça de Deus. No maior temor de trazer para você uma responsabilidade, de trazer para você e para mim mesmo uma palavra de Deus. E o pior é que estão filmando. Né? Se não filmasse, tu falasse alguma besteira, como esquece, né? Daqui a pouco tá lá na internet, olha a besteira que não falou. Não. Mas, brincadeira. Eu quero falar para você que eu me converti em 98. Faz tempo, gente. Eu sou jovem há mais tempo do que vocês. Mas não foi aquela conversão, né, profunda aí, vamos só. Foi lá, aceitei Jesus, ia um pé no mundo, um pé na igreja e tal. Mas foi em 2004 que definitivamente eu falei, não, agora chega. Não quero mais saber de rivagem. Não quero mais saber de subtenentes. Aleluia. Eu estou confessando meus pecados antigos para vocês aqui. E olha do que Deus me libertou. Cara, eu falei assim, agora eu quero caminhar com Cristo, chega. Chega de quebrar a cara. Chega de ficar dando com a cara no muro. E eu me entreguei em 2004, foi ali onde eu mergulhei. E eu comecei a caminhar com Deus, e aonde eu podia, cara, eu me enfiava. Cara, eu já fui da intercessão, eu já fui do louvor, eu já fui do projetor, lembra daquele projetorzinho que o bendito vento voava, a folhinha ainda, e tu estava lá ainda. Aí, eu já fui desse negócio aí, que não é fácil hoje, né? A Júlia tá fácil hoje pra Júlia. Aí, eu já fui líder de teens, já trabalhei com jovens. Cara, a gente já fez evangelismo muito louco, meu. Eu já fui pregar em cemitério. E não é só lá ir pregar, não é para morto, tá? A gente foi pregar para os vivos que estavam lá. Aí, só para deixar bem claro, né? Tem um ex-chefe meu que dizia, o óbvio precisa ser dito. Então eu vou dizer, a gente foi pregar para os vivos. Aí, e não é assim lá na pessoa e pregar, o Felipe é minha testemunha. Tinha uns caras pregando lá com um microfone e uma caixinha de som. E os caras estavam falando umas coisas meio pesadas. E eles viram a gente evangelizando e tal ali. E um cara chegou para mim, vem cá, você não quer usar o microfone? Eu falei, não quero não, pode deixar aí com vocês. Maior vergonha e não tinha jeito e, longe de mim. Aí só que aquilo me incomodou, porque os caras não estavam falando do amor, eles estavam pregando o evangelho do jeito deles. Eles não estavam falando do amor de Deus. Né, Felipe? Lembra dessa? Aí falaram para mim ir. Eu falei, não vou. Só que me incomodou. Aí eu falei, ai Senhor, tá, eu vou. Aí eu peguei lá,
Fui lá, peguei o microfone e falei do amor de Deus. Se me ouviram, se não me ouviram, não sei. Não vi nenhum morto ressuscitar, não vi nada. Mas eu sei que eu estava lá e eu fiz. Cara, a gente já foi pregar de madrugada. E não é sábado de madrugada, que nem a gente ia aqui, jovem. Era uma quarta-feira de madrugada, era uma terça-feira, era uma quinta-feira de madrugada. Nós íamos lá na Rua 15, e sabe para quem nós íamos falar? Para prostituta, para travesti. E a gente já fez muito evangelismo, vários sábados de manhã, nós estávamos lá na Rua 15, 9 horas da manhã, pregando. A única coisa que eu não participei, acho que foi de dança. Glória a Deus para quem me assistia. Aleluia. Até porque eu não tenho coxa para dançar, não sou muito bom com isso. Cara, então eu já fiz muita coisa legal. Muitas coisas para o reino de Deus. Eu me envolvi em várias coisas. E cara, eu estou te falando isso para vangloriar. Não, Deus conhece meu coração e eu não estou. Eu quero que você acredite em mim. Mas o que eu estou querendo te dizer? E que em nenhuma dessas situações, em nenhuma delas eu me achava capaz. Nenhuma delas eu ia porque eu consigo fazer, eu posso fazer. Toda vez que tinha que ir para o evangelismo, cara, eu me tremia todo. O que eu vou fazer naquele lugar? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou chegar? E todos os ministérios que eu me envolvi, como é que eu vou cantar? Mas eu cantava. Como é que eu vou cuidar dos teens? Cara, mas Deus deu graça. O que eu quero te dizer é que em todas essas situações que eu me envolvi, não foi porque eu me achava capaz de fazer, mas porque eu sabia que a graça de Deus estava sobre a minha vida, e eu não queria que aquilo que o Senhor tinha feito na minha vida fosse em vão. Eu não queria que a graça de Deus na minha vida fosse em vão. Então eu ia lá e fazia, porque eu sabia que não era pelo meu braço, mas era a vontade de Deus. E eu ia fazer, e eu fiz, e nós realizamos, e vidas foram salvas. E vidas foram alcançadas. E é isso que nós temos que entender nas nossas vidas. É isso que nós temos que pensar. Não te levante num ministério, não te levante no teu chamado, não faça o teu chamado, ou não deixe de fazer o teu chamado, porque você se acha capaz. Olha, preciso de você para ser líder de grupo. Mas eu tenho medo. Meu irmão, mas o amor lança fora todo medo. Não, mas não é medo que eu tenho, é falta de coragem. Falta de coragem. Falta de coragem. Falta de coragem. Mas nem com falta de coragem, ou sem coragem, ou com coragem, sem coragem ou com coragem, tô nem aí, não é isso que importa. É a graça de Deus. Eu preciso de você para evangelizar. Mas eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça de sair de casa e evangelizar. Meu irmão, mas preguiçoso não vai herdar o reino de Deus. O reino não é para os preguiçosos. Mas não é preguiça. É que eu não tenho vontade. Você não tem vontade. Mas aí é que está o bagulho. Não é nem com vontade. E não é nem sem vontade. Você não deve fazer porque você tem vontade. Você não deve fazer porque você tem vontade. Você não deve fazer porque você não tem medo. Você não deve fazer porque você tem coragem. Você deve fazer e você vai fazer por causa da graça de Deus na tua vida. É ela que vai te capacitar, é ela que vai te usar, é o Senhor através da sua graça que vai te usar no ministério, no chamado que cada um de nós temos. É isso que faz a diferença. Por isso, capacidade de exercer o chamado vem do próprio Deus. A capacidade que nós temos naquilo que nós realizamos não vem de nós mesmos. O próprio Deus que nos chamou, Ele nos capacita. O Senhor, a sua graça, capacita a cada um de nós a cumprirmos o seu chamado. O chamado que é de Deus. O apóstolo Paulo fala, não precisa abrir. Mas ele fala em 1 Coríntios 12, no versículo 6, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo e em todos. É o Senhor. É Ele que vai trabalhar, o dele é o querer, o dele é o realizar, todas as coisas pertencem a Ele. Como nós falamos, cara, nós só estamos aqui hoje nessa noite, nós estamos aqui
louvando a Deus, nós estamos aqui tendo um momento de comunhão, nós estamos aqui falando da palavra dele. Por quê? Pela graça dele, pela graça do Senhor. Somente pela graça dele. E Deus, ele deu dons diferentes para cada um de nós. Cada um de nós vai ter um dom. Deus não vai exigir todo mundo a subir aqui e pregar. Mas Deus, ele deu a cada um de nós alguns dons que são comuns a todos. Tem, tipo, louvor, que tem um dom do louvor, tem um cara que tem o dom de louvor, e tem... Diz um dom aí, gente. E tem um cara que tem o dom realmente de pregação, tem um cara que tem o dom de ensino, tem o profeta, tem um mestre, tem um pastor, tem um apóstolo. Tem vários dons, infinitos dons. Cada um Deus, mas tem dons, tem coisas que são comuns para todos. E uma delas é o ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. Ministério de reconciliar as vidas a Deus. Porque aí você vai dizer assim, eu não sei fazer discípulos. Beleza, quem é casado aqui? Quem tem filho? Vocês, quando tiveram filhos, já sabiam cuidar deles? Quem quer ter filhos? Você já sabe cuidar do teu filho? Quem vai casar e um dia vai ter filhos, você já sabe como é que vai ser? Aí você vai dizer para Deus, Deus, eu não sei fazer discípulos. Você quer cuidar de um filho e dizer para Deus que não sabe fazer discípulos? Você quer casar, ter uma esposa e ter um marido e dizer para Deus, eu não sei fazer discípulos? A tua esposa é o teu discípulo, vai ser a tua discípula, marido. O teu filho vai ser o discípulo de vocês. E vocês vão ter que fazer, e muito bem feito, para a glória de Deus. Amém? Deus nos chamou, e nós somos capazes, por causa da sua graça, de fazermos os discípulos, de cuidarmos bem das vidas. Eu te digo por mim, galera, eu sou um péssimo discipulador. Eu tenho discípulos? Tenho. Eu não sei cuidar de vidas. Eu não sei cuidar nem de mim mesmo. É verdade, eu sou um traste comigo mesmo. Eu falho com a minha esposa, mas eu faço. Mas eu vou e tento. E oro para Deus, Deus me capacita, me dá graça, me ajuda, pelo amor de Deus. Mas eu preciso, e eu vou e faço, cara. Tu acha que quando o Cunha e a Sheila nos chamaram, eu e a Marcélia, para sermos os líderes na Real, você acha que eu falei, beleza, eu sei fazer isso, pode deixar que eu vou lá. Até hoje, cara, às vezes eu tenho que me controlar, que eu fico nervoso, extremamente nervoso. A responsabilidade. Mas é porque quando você para de olhar para Deus, você começa a descer na tempestade, sabe? Lá Pedro, descendo, andando sobre as águas lá e parou de olhar para Jesus e começou a descer. Quando a gente para de olhar para Jesus, que o chamado e a graça e a capacitação vem dele, nós afundamos mesmo. E até que a gente, peraí, não é por mim, é pela graça de Deus. Eu apenas disse sim e vamos embora. O que o Senhor vai fazer? Senhor, eis-me aqui. Às vezes o que o Senhor quer de nós é só um eis-me aqui. Uma atitude das nossas vidas. Amém? Ser atuante no reino de Deus não é porque eu sou bom, mas porque Deus opera através das nossas vidas. Por isso que tudo que nós vamos realizar e tudo que nós fazemos, seja dançando, seja louvando, seja ministrando, seja cuidando de alguém, seja evangelizando alguém, qualquer coisa que você vai fazer, tudo, até mesmo nos teus posicionamentos, na tua vida, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, tudo, o que você tem que fazer é dar glórias a Deus. Porque se fosse dependência nossa mesmo, nossa capacidade humana, sem a graça de Deus, nós íamos ser um lixo, cara. Nós íamos fazer tudo torto, tudo errado. Tem uma frase que você já deve ter ouvido, ela fala, a graça, ela é a capacidade de sermos e fazermos para Deus aquilo que nós não conseguimos fazer ou ser para nós mesmos. A graça é a capacidade de sermos e fazermos para Deus
aquilo que a gente não consegue ser ou fazer para nós mesmos. Isso é a graça de Deus na minha vida. Quando eu vou fazer algo para o Senhor me capacita. A sua graça na minha vida, ela é o que me faz, é o que permite, é o que me age na minha vida para eu conseguir realizar. E é louco, isso é tão sério, cara. A graça é tão maravilhosa, porque se nós não agimos pela graça, nós agimos de forma humana e carnal, e sabe o que sobressai nisso? A nossa carne, a nossa arrogância. Quando eu faço algo pela carne, porque eu sou capaz, porque eu consigo, porque eu sou bom, porque eu sou o melhor cantor, porque eu sou o melhor tocador de viola, porque eu sei dançar, porque eu sei falar bem da palavra de Deus. Quando nós agimos dessa forma, o que sobressai é a arrogância. E o reino e a graça de Deus não é a autopromoção. A graça de Deus é a promoção do reino de Deus. Nós promovemos o reino de Deus. E em 1 Pedro 4,10 fala assim, ó, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, tudo o que nós vamos fazer não é por uma promoção nossa. Sabe? Você não se relaciona com Deus nas coisas do Senhor como você faz no seu trabalho. Porque você quer ganhar promoção no seu trabalho. Você está trabalhando lá, você quer crescer profissionalmente. Você quer virar um coordenador, você quer virar um chefe, você quer virar um gerente, quer virar um diretor, quer virar um proprietário da empresa. Não sei. Você faz as coisas para um crescimento. Mas no reino de Deus, tudo que nós fazemos é para a promoção do reino de Deus, para promover o reino de Deus. E só a graça nas nossas vidas vai nos dirigir para isso. Amém? A graça de Deus, ela nos capacita para cumprir o nosso chamado. Você entende que você tem um chamado? Amém? Essa é uma verdade que a gente não pode esquecer. A graça de Deus, ela nos capacita para cumprirmos aquilo que o Senhor espera de nós. E uma outra verdade que eu quero falar para você está em Hebreus 12, 28. Abre ali comigo. Participa aí um pouquinho para não dormir. Acharam? Hebreus 12, 28? Acharam. Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, com reverência e temor. Galera, olha aqui. O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Ele é um cara que ele era um assassino de cristãos. Paulo, ele matava cristãos. E ele tinha um zelo por aquilo que ele fazia. Em Filipenses 3, ele fala que, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto ao zelo, eu chegava a matar cristãos, porque ele era tão zeloso com aquilo que ele acreditava, com a lei, com a lei que como ele era um fariseu, ele era um praticante da lei. Então ele era um cara que achava que trabalhava para Deus. Ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Ele falou, Senhor, olha só o que eu estou fazendo. Eu estou matando esses caras que acham que conhecem do teu reino. E claro, nós sabemos que a transformação que teve na vida dele. Nós sabemos o que aconteceu na vida dele. E nós sabemos que quando o Senhor chamou o apóstolo Paulo e houve ali uma metanoia, uma transformação, um arrependimento, e o apóstolo Paulo se tornou o que ele é. Então ele passou a ser o que ele é hoje. E ele passou a agir conforme verdadeiramente Deus queria. Então, uma verdade que a gente precisa saber sobre a graça de Deus no nosso chamado é que a graça nos permite servir a Deus agradavelmente. A graça nos permite servir agradavelmente a Deus de uma forma
que o Senhor aceite de uma forma que agrade a Deus. E isso, o apóstolo Paulo, quando a graça veio sobre a vida dele, foi justamente isso que aconteceu. Porque o que isso nos ensina? Todos nós somos o que somos como fruto das nossas decisões, do que nós fazemos com a graça. Eu e você temos a graça de Deus. Amém? Você tem a graça de Deus, eu tenho a graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? O que nós somos, o fruto do que nós somos vai ser com base naquilo que eu e você fazemos com a graça de Deus. E o apóstolo Paulo, ele entendeu isso e ele foi transformado. Olha só, vamos ler 1 Coríntios 15, do 9 ao 10. Abra ali comigo. Acharam? O apóstolo Paulo fala assim, ó: pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. A sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça, ela trabalha em nós para realizarmos a obra de Deus. É a graça do Senhor. Para pensar assim. Imagina você é contratado para ir trabalhar numa empresa. Aí você chega lá segunda-feira de manhã. E chega lá, eis-me aqui. O que é para mim fazer? Aí o patrão fala: faz o que quiser. Faz de qualquer jeito aí. Galera, acho que ia explodir o servidor do Facebook. Que a galera ia ficar só no Facebook o dia inteiro. Ninguém ia trabalhar. Ninguém ia fazer nada direito. Se isso fosse assim para mim, se eu pudesse fazer, né? Se Deus der, faz de qualquer jeito, eu ia viver o Salmo 127, né? O Senhor abençoa enquanto dorme. Eu só ia dormir. Eu ia me jogar na mesa do meu trabalho, não me incomoda que eu estou dormindo. Eu ia viver isso, cara. Sem hipocrisia aqui, mas sendo sincero. Amém? Com a graça, olha só que interessante. Com a graça nós podemos exercer o chamado com confiança. Sem medo, mas com confiança. Por quê? Porque nós estamos agradando a Deus. Aquilo que nós estamos fazendo debaixo da graça de Deus, agrada ao Senhor. Aquilo que nós estamos fazendo debaixo da graça de Deus, permite que eu exerça o chamado. Permite que eu agrade a Deus. Que aquilo que eu estou fazendo suba como um incenso agradável ao Senhor. Por isso eu posso agir, eu posso exercer o chamado com confiança. E eu posso exercer o chamado com confiança, porque Ele me capacitou. Porque Ele me capacitou para isso. O Senhor me capacita. Jeremias 1, o Senhor fala sobre quando o Senhor chama Jeremias, né? E ele chega lá, falou: Jeremias, eu vou te chamar, vou te usar. E Jeremias fala assim: não, Senhor Deus, eu não, porque eu não sei falar e eu não passo de uma criança. E Deus dá-lhe uma lascada nele. Ele fala: não digas que tu és uma criança, porque sou eu que vou colocar sobre você a capacitação de realizar. Sou eu que estou te chamando e sou eu que vou realizar através da tua vida. Amém? O Senhor te chamou. O Senhor te escolheu. E não importa a tua condição de realizar ou não, a tua capacidade de realizar ou não, se você é bom ou se você não é, se foi o Senhor que te chamou, é Ele que te capacitou, é Ele que te usa, é Ele que coloca sobre você a capacidade. Servir de uma forma que agrade a Deus é somente através da graça do Senhor. Nós vamos nos relacionar muitas vezes com o Senhor, que se não for pela graça, se for pela arrogância, se for pelas nossas coisas carnais, nós não vamos conseguir, não vai ter relacionamento. Não temos um chamado sem graça, porque tudo que vai além da graça é orgulho. Não existe esse chamado sem a graça de Deus, que nós estamos falando. Não existe, não tem como você fazer algo para Deus sem a graça dele.
Nós falamos antes, aqui está em Romanos, não precisa abrir, eu vou falar para você, Romanos 11:6. O apóstolo Paulo fala assim: e se é pela graça, não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Então, nós não temos um chamado sem a graça de Deus. Não pense que você tem um chamado sobre a sua vida, que você foi escolhido por Deus, você foi salvo, você foi chamado para fazer discípulos e que você está de qualquer jeito. Não, você não está sozinho. O Senhor te chamou e o Senhor vai te capacitar para realizar todas as coisas. Sabe o que está faltando nisso, nesse chamado com Deus? É a confiança. É nós confiarmos no Senhor. É declararmos para o Senhor: Senhor, eu realmente aqui, Senhor, estou lascado. Mas eu acredito, Senhor. E eu sei que o Senhor vai me capacitar para realizar. Eu sei que o Senhor vai me capacitar. Eu não posso mais falar essa palavra. Eu sei que o Senhor vai me usar. Mais fácil, né? Eu sei que o Senhor vai me usar. E eu só preciso dizer: Senhor, eis-me aqui. Você sabe o que aconteceu com você? Você sabe mesmo? Você sabe que você foi salvo? Você sabe que Jesus Cristo morreu na cruz por você? Você sabe que Ele ressuscitou no terceiro dia? Ele consumou a nossa salvação naquela cruz? Você sabe disso? Você sabe que nós não somos merecedores desse amor? Você sabe que nada do que você faça, nenhum valor que você entregue para Deus, a tua casa, o teu carro, o maior dinheiro do mundo, seja o que for, qualquer coisa que você possa fazer, nada vai ser algo que seja para compensar o que Deus fez por você? Nada, nada, nada. Deus nos deu justamente essa graça de nós nos relacionarmos com Ele, de nós confiarmos nele. Deus quer que nós sejamos dependentes dele. Deus não quer nada em troca. Deus não quer que você dê nada para Ele. Ele só quer que você acredite e confie e se coloque na dependência dEle. Deus deseja que nós o sirvamos pela sua graça, pelo seu amor, pela sua bondade que Ele derramou sobre as nossas vidas. 2 Coríntios 6:1 fala: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Você parou para pensar já se aquilo que você tem realizado na tua vida, a graça de Deus que está sobre a tua vida, ela tem sido em vão? Olha para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, para o apóstolo Paulo, a graça não foi em vão. Para o apóstolo Paulo, ele mudou toda a sua vida para exercer e fazer a vontade do reino de Deus. Ele mudou tudo na sua vida. Ele se transformou, ele falou, foi metanoia assim em geral, mano. Não sei se existe isso, mas foi uma metanoia completa. Não sei se existe metanoia pela metade, mas foi algo muito louco. Ele mudou completamente a direção dele. De um assassino de cristãos, ele passou a ser um cara que fazia novos cristãos, que pregava o evangelho e levou salvação para as outras vidas. Olha que louco. E isso somente pela graça de Deus. Então, nós não podemos permitir que a graça de Deus nas nossas vidas seja em vão. Nós precisamos ser atuantes. E para isso nós precisamos entender que nós somos dependentes de Deus. Dependentes de Deus nas nossas vidas. Amém? Você está bem aí? Então tá. Terceira e última verdade que eu quero falar para você. A primeira foi que a graça nos capacita para cumprir o chamado de Deus. Amém? A segunda, a graça nos permite servir agradavelmente a Deus. E a terceira, Tiago 4:6. Abre lá comigo. Tiago 4:6.
Abriram? E fala assim, ó. Mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe ao orgulhoso, mas concede graça aos humildes. Deus, ele se opõe ao orgulhoso, mas concede graça aos humildes. Em Efésios 6:24 fala assim, ó, a graça, o apóstolo Paulo, né, no final da sua carta aos Efésios, ele fala, a graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo com um amor incorruptível. É impossível nós contarmos com a graça de Deus tendo um coração orgulhoso. É impossível nós nos relacionarmos com Deus com orgulho no nosso coração. Eu quero, e falando sobre isso, até conversei com a Polly, e até comentei com ela sobre isso, falei, cara, Mateus 18, Jesus Cristo ele fala de uma parábola, a parábola do fariseu e do publicano. Vocês conhecem? Você lembra? Você sabe qual é? Jesus, ele conta uma parábola para aqueles que estavam confiando na sua própria justiça. E ele fala de um fariseu que foi ao templo e em pé ele falava, Senhor Deus, te agradeço por quem eu sou. Por ser um cara tão bom, Senhor. Obrigado porque eu não sou um pecador, porque eu não roubo ninguém, porque eu não mato ninguém, e eu não sou como esse publicano. Obrigado, Senhor Deus, obrigado por ser tão bom como eu sou. E o publicano, o Senhor fala que ele não, de longe, acho que nem ficou na porta do templo. E ele baixou a cabeça e batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. O Senhor Jesus isso como exemplo, para realmente tratar as nossas vidas com relação ao nosso orgulho. O Jesus, quando ele fala essa parábola, no final ele fala, olha, desses dois, só um foi justificado. O que foi justificado foi o publicano. Mas como, Senhor? Se o cara ali era o fariseu, o cara que cumpria a lei, se ele era o cara que todo mundo olhava e falava que queria ser igual a ele porque ele parecia santo, e o publicano, todo mundo sabe que ele é um pecador, que ele rouba as pessoas, que ele engana as pessoas, como é que ele saiu justificado? Cara, e aí nós estamos falando aqui de Jesus contando uma parábola. Jesus estava contando essa parábola, ou seja, ainda não tinha morrido, não tinha ainda sido crucificado, a redenção ainda não tinha acontecido, mas ele já estava ali ensinando sobre a graça para nós, porque a palavra justificado que ele usou, não aquele, mas o publicano, desceu para sua casa justificado. Essa palavra justificado é a dikaios, da palavra do original, e ela significa aprovado ou aceito por Deus. E o apóstolo Paulo, em Romanos 3:24, ele fala, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Cara, Jesus usou essa mesma palavra. Uma palavra que estava sendo usada na graça depois da sua morte. Ele já estava ali nos ensinando que o nosso relacionamento com Deus está onde? Na humildade. No reconhecer que tudo o que nós somos, o que nós vivemos, nós somos completamente dependentes da misericórdia de Deus. Nós precisamos da misericórdia de Deus para as nossas vidas. Nós somos completamente dependentes dele. E se nós nos relacionarmos a ele com arrogância, o Senhor se opõe. Nós lemos ali, Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe àquele que chega diante dele com orgulho. Agora, quando nós sabemos o que aconteceu conosco, nós vamos até Deus e nós nos relacionamos com ele, sabe como? Senhor Deus, me perdoa por quem eu sou e eu muito obrigado pela tua misericórdia pela minha vida. Essa é a graça de Deus. A nossa postura deve ser de humildade. Nossa postura é de ter um coração e de um amor incorruptível com o Senhor. De nos relacionarmos com ele sem permitir que outras coisas interfiram no meio. Não deixar nada mudar o meu coração com ele. Nada, nada, nada. Porque um amor, uma gratidão, um reconhecimento nos faz
desfrutarmos da maravilhosa graça de Deus. Da maravilhosa graça de Deus. A graça é para os humildes e para os que amam sinceramente. O louvor pode subir. Você pode ficar de pé, cara. Você lembra de tudo que a gente falou? A graça, o cumprimento do nosso chamado. A graça nos capacita a realizarmos o nosso chamado. Não é pelo nosso braço, não é pela nossa condição. Deus não nos escolheu porque nós somos bons ou não. A graça, ela permite servir agradavelmente a Deus. Eu passo a servir a Deus da forma que Ele quer. Da forma que Ele realmente deseja, da forma que Ele espera de nós. E a graça é para os humildes, para aqueles que amam ao Senhor sinceramente. Cara, para pensar aqui comigo. É muito natural nós olharmos para nós mesmos e a gente não achar que nós somos capazes de cumprir o nosso chamado. Você não está errado em pensar nisso. Você está errado em se apoiar em suas desculpas. Você se erra e você falha quando você se apoia em suas desculpas, quando você não quer aceitar o chamado de Deus para a sua vida. Nós, de nós mesmos, pela nossa força, nós não somos capazes de realizar nada para Deus. Nós jamais vamos ter condições naturais e humanas de fazer alguma coisa para Deus. Paulo, ele era o que ele era por causa da graça de Deus. Você é o que você é por causa da graça de Deus. E isso é a diferença nas nossas vidas. É por causa da graça de Deus que nós somos salvos. E é pela graça de Deus que nós somos atuantes no seu reino. E é um privilégio. É diferente quando você para enxergar as coisas. É um privilégio fazer parte do reino de Deus. É um privilégio quando você se abdica da tua vida para fazer a vontade de Deus. Sabe, cara, quando a gente se converte, a nossa posição é assim, ó. Nós ficamos assim, recebendo amor, recebendo amor, recebendo amor, recebendo amor. Chega um momento da nossa vida que nós arregalamos os olhos, ficamos pasmos, espantados, porque nós estamos entendendo o amor. Nós estamos entendendo o amor. Eu estou entendendo o amor. Eu estou entendendo o amor. Eu estou entendendo o amor. E chega uma hora das nossas vidas que nós fazemos assim, ó. Nós distribuímos amor. Nós distribuímos o amor. Nós distribuímos o amor. Nós compartilhamos o amor. Nós damos amor. Nós fazemos a vontade de Deus. E essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Sermos atuantes no dom, no chamado, no ministério que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor não te escolheu para você ser um à toa. Retenha a graça de Deus no teu coração. Entenda o que aconteceu com você. Que quando você entender o que aconteceu com você, quando você entender que a coisa mais importante da tua vida é a eternidade, todas as coisas mudam. E quando você for fazer as coisas, não quer dizer que você vai ainda achar, agora eu sou capaz porque eu tenho a graça de Deus. Não vai mudar isso. Você ainda vai fazer muitas vezes com medo. Você ainda vai fazer ainda muitas vezes sem vontade. Mas Senhor,
A tua graça é o que me motiva. A tua graça é o que me leva a fazer isso. E agora para mim só me resta uma coisa: até o final da minha vida, viver debaixo da tua graça. É só o que me resta, é só o que eu posso fazer. Cara, nós não vamos mudar o mundo. Nós não vamos mudar o mundo, porque o mundo já está perdido. Mas sabe o que eu e você podemos fazer? É enxergar e aceitar o chamado que nós temos de Deus sobre as nossas vidas, e levar o reino de Deus para esse mundo, e levar a palavra de Deus para esse mundo, e pegar uma pessoa do seu lado, e cuidar dessa pessoa tão bem, como se ela fosse teu filho, e discipular e levar ela para Cristo. Não é por nós, mas pelo Senhor. Você entendeu? Quem quer aceitar um chamado de Deus para a tua vida? Levanta a tua mão. Quem quer aceitar o chamado de Deus? Todos vocês têm um chamado. Você quer aceitar o chamado de Deus para a tua vida? Você quer aceitar a vontade de Deus na tua vida? Você quer que a graça de Deus se manifeste na tua vida? Aceite o chamado. Exerça o teu chamado. Exerça. Não vai ser por nosso braço, não vai ser pelas nossas condições, não vai ser por quem nós somos, mas pela graça. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria perguntar para você que está aqui hoje pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, mas que ainda está conhecendo a Deus, ainda está conhecendo Ele e está querendo se relacionar com Ele. Entenda uma coisa: não foi você que encontrou Deus, foi Deus que te encontrou. Você não está aqui porque você quis Deus, você está aqui porque Deus quis você. E eu quero te dizer que a coisa mais preciosa e mais maravilhosa que pode acontecer na nossa vida é quando nós permitimos que a obra de Deus nas nossas vidas, ela se cumpra de uma forma plena e completa, através da graça de Deus. Se você que está aqui hoje ainda não entregou e declarou: Jesus, Tu és Senhor e Salvador da minha vida, Tu és o Deus eterno, eu acredito em Ti, que eu quero fazer uma aliança contigo, eu quero que a minha vida, eu quero ser salvo, eu quero estar na eternidade contigo, eu quero estar debaixo dessa graça, e eu quero fazer parte do Teu reino. Se você deseja fazer essa oração, gostaria que você levantasse a tua mão, que eu vou orar por você. Se tiver alguém aqui nessa situação que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, amém. Todos são da casa. Galera, eu não sei você, mas essa palavra, ela mexeu comigo. Eu sou líder de grupo. Eu e a Marcela, nós somos líder de grupo. E várias vezes a gente dava vontade de desistir, sabe? Várias vezes dá vontade de desistir porque a gente acha que está fazendo errado. A gente acha que está fazendo alguma coisa de errado. A gente acha que aquilo que a gente está fazendo não está legal. A gente tem aprendido, cara. A gente tem aprendido que não importa, né? Que o que eu estou fazendo, muitas vezes eu quero colocar o meu braço lá. E quando eu faço isso, eu atrapalho os planos de Deus. Eu atraso, eu complico, eu faço as coisas do meu jeito. E a gente tem entendido
que o que nós vamos fazer, nós só somos chamados para realizar, porque foi Deus que nos chamou. E Ele nos capacita para isso. É o que nós estamos falando a noite inteira aqui. E eu quero te encorajar, eu quero fazer você pensar sobre o seu relacionamento com Deus, se você está cumprindo o teu chamado, se você está exercendo o seu chamado, e se você está fazendo isso, como você está fazendo? Você está desanimado? Você está triste? Você está abatido? Cara, confia no Senhor. Dependa dEle. Coloque isso diante dEle. E por isso eu peço para você, nesse momento, ter o teu momento com Deus. Ter o teu momento de oração e falar: Senhor, eu quero depender de Ti nas coisas que o Senhor tem para mim. Se você já tem um ministério, se você está atuante no teu ministério, faça isso. Senhor, me coloca. Corrija a minha rota, Senhor. Corrija o caminho que eu estou trilhando, porque eu estou muitas vezes querendo fazer do meu braço, Senhor, e isso não vai dar certo. Eu quero fazer do teu jeito, Senhor. Eu quero fazer do jeito que agrada a Ti. Eu quero fazer do jeito que o Senhor me capacita. Eu quero ser humilde diante de Ti, Senhor. Eu quero isso. E se você não tem um ministério e você não está fazendo nada, cara, é o teu momento de: Senhor, falou, eu quero fazer parte do Teu reino. Eu quero, Senhor, ser atuante no Teu reino. Eu vou me envolver com as coisas do Senhor, eu vou falar da palavra de Deus, eu vou estudar, eu vou me colocar debaixo da Tua graça, Senhor, para que ela não seja vã na minha vida. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos na Tua presença santa, Senhor. Não há lugar melhor, Senhor, de estar do que estar na Tua presença. Que privilégio, Senhor, nós podemos estar aqui e sermos alcançados e tocados pelo Teu amor, Pai. Como é bom, Senhor Deus, poder confiar em Ti, Senhor. Como é bom poder, Senhor Deus, olhar para Ti e saber, Senhor Deus, que nós temos o conforto, nós temos o aconchego, nós temos o Teu braço estendido sobre as nossas vidas. Obrigado porque não é por minha condição, Senhor Deus. Obrigado porque tudo que eu tenho vem de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por agir nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus.